3 pilares, então, número 1, cara, o principal, é que o treinamento seja baseado em fatos reais. Ótimo. Existem muitos cursos. Na vida muitos real. Livros. Tem... Não é por mal, mas muitas entidades, principalmente no interior, né? Às vezes, traz um cara que conhece determinado assunto muito na teoria. O cara nunca pegou na pasta, nunca precisou vender, né? Tem um conhecimento bacana, valioso, conhecimento nunca é demais, mas às vezes o cara perde muito tempo para conseguir formar uma equipe que precisa dar resultado já, né? E todas as vezes que eu peguei um projeto, normalmente é sempre quando deu problema, sempre quando é para ontem. Então a primeira coisa que tu não pode errar é montar todo o treinamento baseado no que realmente está funcionando, não só em expectativas, filosofias, né, referências bonitas, vídeos maravilhosos, milhares de horas de treinamento, mas se tu espremer tudo, cara, isso aqui o cara consegue aplicar. Ótimo. Essa frase tem diferença, essa forma de mostrar, esse mecanismo, quer seja presencial ou online, funciona, dá certo. E isso é o que mais me preocupa com todos os meus clientes do Brasil todo, é saber o que está dando certo, e baseado nisso a gente faz, né, um espelhamento, avalia o que pode ser ajustado ou não. Mas em todas as empresas tem um cara que está conseguindo, cara. Tem alguém que já fez. Então a distância entre o primeiro e o segundo lugar às vezes é tão absurda que às vezes uma vez por ano na convenção é que o campeão vai lá receber um troféu, vai falar, né, em nome do que ele conseguiu, conquistou, principalmente quando são pessoas que trabalham em regiões diferentes, que tu encontra o cara uma vez por ano. Até acompanha alguns resultados do cara, mas não sabe o segredo, o detalhe, o dia a dia, né? Então, nos métodos que eu desenvolvo, todos vão para essa direção. Então, o primeiro pilar... Que seja real, que seja baseado no real. Senão a gente fica com metáfora do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, etc. As histórias bacanas ajudam, às vezes, a gente gravar um conceito, mas talvez não seja exatamente o que o cara vai conseguir decorar. Poxa, eu tenho, às vezes, cara, 30 minutos, 20, 10 minutos para conseguir passar um recado, né? Numa palestra, então, normalmente não é mais que 1h30, 2 horas, para tu conseguir fazer 1.000 pessoas, 2.000 pessoas conseguirem enxergar o que realmente importa para a empresa naquele momento. E então, se tratando também de equipes reais, né? Não só numa palestra, mas de um treinamento diário, tu não vai poder disponibilizar muito tempo também todo, né, em cima disso. Cada vez menos tempo, mais resultado, e principalmente nesse pilar do real, é ter cases que sejam fáceis do pessoal identificar e aplicar, né? Não pode ser também uma coisa real, mas que demorou 10 anos até que, né, conseguiu fazer uma diferença. Eu tive uma experiência também, lembrando da agricultura, num almoço em casa a gente comeu de sobremesa, né, comeu um abacaxi, e só com, né, a parte de cima ali, né, das folhas, né, dos espinhos. A coroa, né, acho que é o nome técnico. O meu piá botou num copo, deixou um tempo, depois a gente plantou num vaso. 3 anos depois, cara, literalmente. Acho que a média é 2, mas não sei porque o nosso demorou 3 anos. Então, legal, nasceu, né? Mas nem sempre tu tem esse tempo numa situação de comércio, numa situação de produtos e serviços que tem que ser lançados, uma né? situação real, né? Ou numa feira, tu tem 4 dias na feira para fazer ela se pagar e dá muito lucro, né? Então a primeira coisa é o que funciona em feira, o que funciona numa venda externa desse produto X, o que funciona numa venda online atualmente, o que está dando certo. Então, ótimo. A primeira coisa é que o treinamento tem que ser todo baseado em vida real. Então anotem aí, então, hein? Primeiro pilar, vida real. Eu gosto de ficar rascunhando. Ótimo. Aqui, né? Segundo pilar, Márcio, cara, que tu enxerga de importância em um treinamento. O segundo é a questão da prática, né? Da simulação, de o cara praticar, porque nem sempre quando tu termina uma aula, tu pergunta alguma dúvida, etc., a pessoa, por vergonha ou às vezes timidez ou por não querer dar atestado de que não conseguiu entender, não vai dizer, eu não entendi nada, né? Então, aplicar uma prova, identificar, praticar, fazer alguma simulação para ver o quanto aquilo incorporou, sinalizou como um conceito que dá para usar na hora. Então, por isso que quando tu fatia, né, o conhecimento e foca em algumas coisas específicas, é mais chance dele sair com aquilo e conseguir botar em prática, né? Às vezes é uma frase.
que ele vai ficar com isso e vai conseguir desenvolver o trabalho. Então, a questão de praticar, vivenciar é fundamental. E a terceira coisa, cara, é a parte motivacional, comportamental. É muito comum as pessoas oscilarem. Se a pessoa tem 2 filhos e tenta motivar os 2 piá dizendo, galera, vamos para a praia. Um pode sair pulando, uhul, e o outro, eu queria ficar em casa no computador. Com 2 já é difícil de motivar. Imagina uma equipe com 10, 20, 30 mil pessoas, né? Então, a parte motivacional não pode ser uma pílula só para todo mundo. Muitas vezes tem que ser adaptada, muitas vezes tem que ser variada, mas que identifique que as pessoas vão tomar as porradas, vai ter frio, sol, chuva, para aqueles que estão na rua, e ele ainda assim tem que conseguir se manter motivado mais tempo. Então, se tu passa o que está funcionando, faz o cara praticar, treinar, né? Que eu uso muito, bora praticar, bora botar em ação. E depois dá os reforços e organiza para que o cara, ele mesmo consiga se automotivar, mas ensina ele que a parte motivacional pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada, ele acaba se blindando. Não depende só de uma notícia ruim que venha de governo, ou o time que perdeu, ou um problema na religião, um problema na família, um problema na esposa. Então, o cara consegue blindar e conseguir passar mais fácil por N situações. Então, com esses 3 pilares é o que mais eu acredito que tu consegue ter resultados, maior faturamento, menos tempo, menos estresse para qualquer equipe, quer seja ela de um produto tangível ou um serviço, uma coisa intangível.